Porque o homem mais forte do universo precisava orar. Eu quero falar sobre isso. Em Marcos 1,35 diz: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou ali orando. Eu quero falar, irmãos e amigos, sobre o paradoxo do cristão esgotado. Vivemos em um estado de perpétua exaustão. Corremos de um lado para outro, de uma tarefa para outra, de uma agenda cheia de compromisso, inclusive para o reino, grupo de discipulado, cuidado com a família, envolvido um testemunho com o trabalho. E nós admiramos a vida de Cristo, seu poder para curar, sua sabedoria para ensinar, sua paz em meio à tempestade. E dizemos que queremos ser como ele foi. No entanto, aqui reside o nosso grande e trágico paradoxo. Queremos os resultados públicos da vida de Jesus sem praticar a sua disciplina privada. Queremos o poder que ele manifestava diante das multidões, mas negligenciamos a fonte de onde emanava todo esse poder, que era um lugar deserto, a sós com o Pai. A nossa fraqueza não é a falta de atividade, mas é a falta de comunhão. Sentimos a ansiedade de quem está espiritualmente sufocado, tentando realizar a obra de Deus com a força do nosso próprio pulmão. Eu quero contar uma ilustração aqui para vocês. Imagine um mergulhador profissional, tá? Ele se preparando, prepara-se para explorar as profundezas do oceano. Ele possui o melhor traje, as melhores nadadeiras, o mapa mais preciso do local, mas na pressa, ao entrar na água, ele se joga e esquece de colocar o cilindro de oxigênio. Ele pode conseguir mergulhar por 1 ou 2 minutos, mas depois a falta de ar vai pressionar os seus pulmões, vai o esmagar e ele vai ficar desesperado e vai querer logo subir ou até levar à morte. Nós somos como esse mergulhador. A oração ela não é apenas mais um acessório no nosso kit de ferramenta espiritual, ela é o nosso oxigênio. Tentar viver a vida cristã, navegar nas pressões da cultura, lutar contra o pecado, amar os difíceis, sem uma vida de oração constante e deliberada, não é apenas imprudente, é um suicídio espiritual. O contexto de Marcos 1,35 ele é crucial, porque Jesus havia acabado de ter um dia de ministério espetacular, bem-sucedido. Ele curou a sogra de Pedro, e ao anoitecer, a cidade inteira se reuniu na porta. E ele curou a muitos, isso a gente vai ver ali ao decorrer da história. A fome estava explodindo e havia a tentação humana de acordar no outro dia seguinte, captar toda essa popularidade e sair de novo para a multidão e continuar o show. Mas o que Jesus faz? Ele faz o oposto a isso. Jesus se retira. E aí eu quero continuar explorando esse texto de Marcos, que diz, né, de madrugada, quando ainda estava escuro. Observe que a oração não era o que sobrava do seu dia, era o que iniciava. Ele sacrificou seu sono, um bem precioso, para buscar algo mais essencial, a comunhão com o Pai. A prioridade de Jesus era absoluta. E o texto segue e diz que ele saiu de casa e foi para um lugar deserto. Ele buscou intencionalmente a solidão, um lugar deserto. A palavra ali no grego é hermontopon, não é apenas um lugar quieto, mas é um lugar de isolamento deliberado, longe das demandas, longe dos aplausos, das expectativas, longe das multidões. Ele precisava ouvir uma única voz, a voz do Pai. E o texto termina dizendo, aonde ficou orando. Então não foi uma oração apressada, foi uma permanência na presença de Deus. Pense comigo, se Jesus, o Filho de Deus, em sua perfeita humanidade, reconheceu sua necessidade absoluta de depender do Pai a cada momento, quem somos nós? Pense comigo, se Jesus, sendo o Filho de Deus, em sua perfeita humanidade, reconheceu a sua necessidade absoluta de depender do Pai em cada momento, quem somos nós? Para pensarmos que podemos passar um dia sequer por conta própria. A mentira do mundo é: você é o bastante. O evangelho da verdade, encarnada por Jesus, diz: ele é suficiente, eu preciso dele desesperadamente. O autor de Hebreus, ele fala ali, dá uma janela para a natureza dessa oração,
Diz que durante os dias da sua carne, Jesus aqui na terra ofereceu orações, súplicas em alta voz, com lágrima, àquele que poderia livrar da morte. E foi ouvido por causa da sua obediência, por causa da sua submissão. A oração de Jesus não eram meditações passivas, mas era um engajamento apaixonado, humilde e, por vezes, agonizante com o Pai. Se o Salvador orava com essa intensidade, como podemos nós nos contentar com nossas orações anêmicas e distraídas? Eu quero que você reflita em algo que eu vou te dizer. Tire um momento para responder honestamente diante do Pai que vem em secreto. Se Jesus, que é Deus, sentiu a necessidade tão visceral de se afastar de tudo para orar, o que me faz acreditar que eu, em toda a minha fraqueza, posso me dar ao luxo de não fazer. O que eu preciso deixar para trás? 15 minutos de sono, redes sociais, preocupações, para encontrar o meu lugar deserto, com Deus, hoje. Concluo dizendo o seguinte: a vida de oração de Jesus não é um padrão inalcançável para nos envergonhar. É um convite amoroso para uma fonte verdadeira de vida, de poder, a boa nova de que não oramos para sermos aceitos, de que Ele já nos aceitou e por isso podemos orar. O chamado para hoje é reconhecer o seu desespero pelo oxigênio da presença de Deus. O chamado é simples: comece, comece. Encontre o seu lugar deserto, seja uma cadeira no canto da sala antes das pessoas acordarem, ou uma caminhada de 1 hora depois do almoço, ou no estacionamento dentro do seu carro. Abandone a ilusão de que você consegue sozinho. Respire fundo o oxigênio da graça. Vá até o Pai como Jesus foi e descubra que a força que você busca para enfrentar o mundo só é encontrada quando você se afasta dele para estar com Deus.